Estamos iniciando mais um programa Cidadania e Serviço Público, um programa da Federação das Entidades de Servidores Públicos do Estado de São Paulo, FESPESP, um programa que conversa com você, cidadão, que conversa com você, servidor público. E hoje também a nossa conversa, pelo segundo programa consecutivo, é com o desembargador Hamilton Eliott Akel, Corregedor-Geral de Justiça do Estado de São Paulo. Voltamos já já. Estamos pedindo aquilo que nos é de direito. Estamos de volta com o programa Cidadania e Serviço Público, um programa da Federação das Entidades de Servidores Públicos do Estado de São Paulo. Um programa que conversa com você, servidor público, com você, cidadão. E hoje, continuando a nossa conversa com o Corregedor-Geral de Justiça do Estado de São Paulo, desembargador Hamilton Eliott Akel. Nós já conversamos no programa passado, né, doutor Akel? E agora continuamos. Nós falamos bastante da corregedoria e eu sei que o senhor, como corregedor, percorreu várias comarcas aqui no estado de São Paulo. Então, o senhor, com certeza, conhece bem como anda a justiça aqui no estado de São Paulo. Gostaria que o senhor falasse sobre essa justiça. Realmente eu tenho corrido o estado de São Paulo. Eu normalmente faço a correição por circunscrição judiciária. Muitas vezes eu visito num só dia 4, 5 comarcas. Vai uma equipe de funcionários na frente, funcionários altamente qualificados que faz um levantamento, vão juízes assessores. Quando eu chego à comarca, eu já tenho uma radiografia. Aliás, quando eu saio de São Paulo, eu já levo os dados que eu tenho extraídos do SAGE, né? Sobre processos em andamento, eventuais atrasos, número de funcionários. Eu fiz algumas constatações. Primeiro, uma falta muito grande de juízes. Nós temos ao todo no estado de São Paulo 48, parece-me, juízes substitutos, num quadro de 200 e alguma coisa. Então, muitas comarcas sem juiz, o juiz acumulando 2, 3 comarcas. A queixa a respeito de falta de funcionários suficientes é recorrente. Quer dizer, a primeira coisa que se queixam os juízes quando eu chego à comarca é de falta de funcionários. Algumas vezes com razão, na maior parte das vezes com razão. Estive em comarcas onde o cartório conta com 4 escreventes, né? Cada um deles com atribuição para mais de 1000 processos. Isso é muito ruim. Às vezes, o que se nota não é exatamente carência de funcionários, mas falta de método de trabalho. Então, a função da corregedoria, e é o que nós fazemos, é sugerir, não impor, sugerir a alteração da estratégia de produção, do método de trabalho naquele cartório. E, se necessário, um ou mais funcionários ficam ali para ajudar a implantar esse sistema de trabalho. Mas existe uma série de dificuldades também com relação a prédios. Alguns prédios são bastante desconfortáveis, né? Mas eu tenho tido muita satisfação porque, olha,
Eu já lhe disse no programa anterior que eu apurei pouquíssimos desvios de conduta. Né? Eu costumo, nessas correições, depois de conversar com juízes, promotores, advogados, prefeitos que se reúnem para audiência, eu visito todos os cartórios e cumprimento todos os funcionários, procuro saber das dificuldades, procuro incentivar, procuro conclamar a praticarem a cordialidade no atendimento ao público e nas relações entre eles, mas a conclusão a que eu estou chegando é de que nós temos um bom poder judiciário aqui em São Paulo, nós temos excelentes funcionários. Eu, em 42 anos de magistratura, eu vou lhe dizer, com relação aos funcionários de que o senhor é um dos líderes, eu nunca apurei em 42 anos um desvio de conduta de funcionário meu. E eu sou rigoroso, pelo menos eu tenho a aparência de ser bravo, né? Eu sou rigoroso, mas eu nunca apurei um desvio de conduta. Eu apurei deficiências, né? Como todos têm, eu tenho minhas deficiências, o senhor tem as suas, os juízes têm as deles e dos funcionários também. Mas não me lembro de ter encontrado nenhum desvio de conduta sério, que me aborrecesse, né? E isso depende também muito do juiz que trabalha com aquele funcionário. Né? O juiz tem que ser o timoneiro, ele tem que dar a direção correta. E tem que tratar com respeito, com dignidade, não é? E exigir o respeito e a obediência à sua condição de representante do Estado naquele momento. A Justiça de São Paulo parece que hoje está muito bem em relação à justiça brasileira como um todo. O senhor falou no programa passado que o ministro Lewandowski, aqui de São Paulo, hoje é presidente do Supremo Tribunal Federal, também do CNJ, e no CNJ da corregedora, né, a ministra Nancy Andrighi, que solicitou até, fez um pedido para que 2 desembargadores aqui de São Paulo a assessorassem. Como é que o senhor vê hoje o CNJ? Eu acredito que o CNJ, durante esses anos da sua atuação, ele apresentou alguns resultados positivos e outros negativos. Eu estive em reunião com a ministra Fátima semana passada, no dia seguinte à posse dela, estive com ela. Ela tem grande apreço pelo nosso tribunal e ela pretende imprimir uma orientação diferente. O CNJ, ele tem de ser um órgão de uniformização de práticas administrativas e pode ser um órgão de controle. O que ele não pode é arrogar para si as funções de único normatizador, único julgador e único executor. Né? Algumas iniciativas do CNJ são altamente louváveis, mas em alguns momentos eu acredito que o CNJ foi muito além daquilo que seria da sua competência e invadiu competência da Justiça Estadual. E isso é muito ruim, porque afronta inclusive o princípio federativo. A ministra Fátima, ela convidou 3 desembargadores para comporem a sua assessoria. Uma desembargadora de Minas Gerais, o desembargador Carlos Teixeira Leite e o desembargador Ricardo Dipp. O doutor Ricardo Dipp vai ser na parte extrajudicial, os cartórios extrajudiciais, na normatização, e o doutor
Carlos Teixeira Leite, o desembargador Carlos Teixeira Leite, da 4ª Câmara, Direito Privado, vai tratar da parte judicial e da relação com as corregedorias estaduais. Mas uma das afirmações da ministra que me agradou muito foi a seguinte: eu pretendo proceder em relação aos juízes como o bom pai de família, que vendo um desvio do filho, o chama para dentro de casa e ali pode lhe impor um castigo, mas nunca arrastar o filho para o meio da rua e expor aos estranhos, não é? Nós sabemos exatamente quem foi que fez isso, com intenções eleitoreiras, tanto que é candidata ao Senado Federal depois que se aposentou. Mas me parece que essa mudança de perspectiva da Corregedoria Nacional é bastante importante. E nós vamos trabalhar em conjunto. A Corregedoria pretende devolver às corregedorias estaduais os 4.000 e poucos processos que se encontram lá e que eles não têm condições de processar, e nós estamos aguardando, ela vai nos devolver, a Corregedoria Estadual, cerca de 600 processos contra juízes. E estamos aguardando e vamos tentar dar conta desse recado. O senhor também falou, doutor Acre, que o senhor vai se aposentar antes do final do seu mandato aqui na Corregedoria. E teremos eleições no final do ano que vem. Sim. A Pamage já fez um movimento, ou entregou um documento ao presidente Nalini, no sentido de que a eleição deveria ser direta, incluindo os juízes também na votação. O que o senhor acha dessa eleição direta? Olha, eu tenho todo o respeito o mesmo respeito por todos os juízes. No entanto, eu fui promotor durante 3 anos na minha juventude, porque eu não tinha idade na ocasião suficiente para ingressar na magistratura. E eu pude sentir na pele o mal que esse tipo de eleição fez para o Ministério Público. Politizou, no mau sentido, o Ministério Público. Acabaram se criando dentro do Ministério Público, que hoje é muito bem administrado, não é? Nós temos um relacionamento ótimo com o Procurador-Geral da Justiça, a quem eu admiro muito, o Dr. Márcio Elias Rosa, mas acabaram naquela época se formando verdadeiros partidos políticos dentro do Ministério Público. E isso é bom, porque a nossa atividade judicial é uma atividade política, mas no sentido de ser uma atividade voltada para a polis, para o cidadão. Mas não pode existir dentro do judiciário partidos políticos, porque isso descaracteriza toda a nossa tradição, a nossa própria essência. Hoje, eu sou contrário à extensão do direito de voto a todos os juízes, porque já não é muito fácil que os 360 desembargadores conheçam todos os outros colegas. Eu conheço por força da função, eu posso dizer que eu conheço os 360. Mas eu percorro o interior e eu verifico que os juízes que estão começando a carreira, eles ainda não têm uma visão de conjunto da magistratura. Eles não conhecem aqueles que podem ocupar os cargos de cúpula, os cargos de direção, e eu não me imagino, no projeto, o corregedor não seria eleito por todos, seria eleito só pelos 360, porque realmente não teria nem sentido. Mas o que eu vejo é que
venceria aquele candidato que pudesse viajar mais para fazer a campanha política. Não é? E eu acho que esse tipo de campanha é contraproducente. Ainda falando da eleição para presidente, corregedor, vice-presidente, o senhor é favorável a que todos os desembargadores possam se candidatar? Sim. Ou ainda a gente fica nos 5 mais... Não, mas já não é mais assim. Todos podem ser candidatos. Todos podem ser candidatos. Os 360 são elegíveis. Como é que o senhor vê a questão de termos um grande jurista na presidência ou um administrador, além de jurista, na presidência? Bom administrador. Felizmente, eu acho que agora, nessa gestão, nós temos um jurista, um pensador, não é? Um homem de visão e que é um bom administrador. Eu acredito que o importante também, tanto para o presidente como para o corregedor, é ter uma boa assessoria. Porque é claro que nós não dominamos todos os aspectos possíveis à nossa atividade. O presidente tem que ter uma assessoria para a área de informática, tem que ter uma assessoria para a parte de recursos humanos, como realmente tem. Eu tenho uma assessoria para a parte criminal, para a parte da infância, para a parte do extrajudicial. Então, é importante essa assessoria. Eu acho que o presidente tem que ter visão, não é? Quem exerce uma função de mando tem que ter visão e espírito público. Isso é importante. E isso pode ser qualquer um dos 360. Nós estamos em véspera de eleições para presidente, governador, Senado, Câmara Federal, Estadual, e nós temos defendido entre os servidores a questão de que o servidor, como um agente do direito do cidadão na Constituição, porque o direito que o cidadão tem, ele recebe através do servidor público, que é a nossa obrigação, inclusive, de trabalhar para que se divulgue mais a questão do voto consciente. Saber em quem votou, guardar o nome de quem votou e dando importância até maior aos legisladores, ao Congresso, ao Senado, à Câmara, à Assembleia Estadual, do que própria questão de cargo majoritário, presidente, governador. O que o senhor acha disso? Olha... E mais, o senhor fazer uma menção sobre essa questão do voto consciente para quem está nos assistindo. Olha, primeiro eu quero dizer o seguinte, eu entendo que todos nós somos servidores públicos. Os juízes são servidores públicos porque são remunerados pelo povo, pela população, e porque a sua função é servir ao público. Então somos servidores públicos. Eu escrevi há pouco tempo, deve estar sendo publicado agora, um capítulo de um livro em que eu escrevi um capítulo sobre ética e eleições. Né? Infelizmente, acredita-se que sejam termos opostos, que não existe ética na eleição. Existe, tem que existir ética na eleição. Nós precisamos tomar consciência disso. Existe a ética do partido político. Existe uma ética do partido político. O partido político que age com ética, ele não admite a candidatura de pessoas que não tenham a mínima qualificação. Verdadeiros do nosso tempo, nós tivemos aquela figura do Cacareco, lembra? Que era um rinoceronte. Exatamente. Que foi eleito vereador em São Paulo, porque na época o voto era, o nome do candidato era escrito na cédula. Quer dizer, o partido que coloca figuras folclóricas para puxar votos é um partido que não tem ética. Né? Tem que haver ética na eleição. Tem que haver ética na campanha. É claro que o candidato
ele vai procurar sempre enaltecer as suas qualidades e minimizar os seus defeitos e, ao contrário, realçar os defeitos do adversário. Mas tudo isso pode ser feito com ética, não é? Sem a mentira, sem a chicana, não é? E existe a ética do eleitor. O eleitor não pode vender o seu voto. O eleitor não pode se menosprezar. Quem vota de maneira inconsciente está reduzindo a sua cidadania. Está se tornando menos importante do que ele realmente é. Então, esse é um apelo que eu faço a todos, que votem com consciência, vejam bem em quem vai votar, em quem vão votar. Não basta votar contra alguma coisa, tem que votar a favor de alguma coisa, em quem tenha um programa, não é, que venha de encontro aos nossos anseios e às nossas necessidades. Conversamos neste programa com o desembargador Corregedor-Geral de Justiça, Hamilton Eliotti Acker. Foram 2 programas para você, servidor, para você, cidadão, conhecer o que é a Corregedoria e o que pensa a Corregedoria Geral de Justiça do Estado de São Paulo. Agradeço o desembargador. Obrigado. Fiquem agora com o nosso noticiário. Com informações do diretor de imprensa da FESPESP, Silvio Micheli, confira agora as principais notícias que interessam a você, servidor público. A Secretaria de Educação do Estado de São Paulo está com inscrições abertas para a nova etapa do programa Mestrado e Doutorado, que garante aos professores da rede estadual de ensino bolsas mensais de até R$ 1.600 em cursos de especialização que podem ser utilizados para a evolução funcional e aumento de 5% no salário. O cadastro vai até amanhã, 15 de setembro, e pode ser feito no portal da Secretaria, no link Cursos em Andamento. O programa é voltado a professores, supervisores de ensino e diretores das escolas estaduais. Para os docentes selecionados pelo programa, a Secretaria paga bolsas mensais de até R$ 1.300 para cursos de mestrado e R$ 1.600 para doutorado. No cadastro, o professor tem que apresentar projeto acadêmico para concorrer à bolsa. Além disso, os candidatos devem atender a alguns critérios como estar matriculado em uma especialização na disciplina de exercício e ser titular de cargo efetivo ou estável na Secretaria, por exemplo. O primeiro Centro de Referência e Acolhida para Imigrantes, CRAI, da cidade de São Paulo, foi aberto no final de agosto com 110 leitos e oferecerá serviços complementares ao abrigamento, como suporte jurídico, apoio para a documentação e aulas de português. O abrigo funcionará em um prédio reformado na Bela Vista, região central da cidade, e dará prioridade aos imigrantes mais vulneráveis e recém-chegados ao país. O objetivo é oferecer a estrutura de uma casa de passagem e auxiliar os imigrantes na adaptação à vida em São Paulo e dar condições para a sua autonomia. O edifício atendia a normas de acessibilidade, tendo um quarto e um banheiro no térreo, adaptados a cadeirantes e pessoas com mobilidade reduzida. O prédio está localizado na Rua Japurá 232, próximo à Câmara Municipal de São Paulo. Mais informações podem ser obtidas pelo telefone 0800 770 1445. O UNASSE, Movimento Unificado dos Idosos, dos Aposentados e Pensionistas, do Serviço Público e do INSS, realiza na próxima sexta-feira, dia 19 de setembro, uma mobilização na cidade de Natal, capital do Rio Grande do Norte. O intuito é pressionar na base eleitoral do presidente da Câmara dos Deputados, deputado Henrique Eduardo Alves,
para que duas proposições de interesse do grupo sejam colocadas em votação. Uma é a PEC 555 de 2006, que extingue de forma escalonada a contribuição previdenciária de servidores públicos aposentados. Os aposentados civis querem votar o PL 4434/2008, que corrige os valores pelas aposentadorias do INSS, pelo número de salários da época da efetiva concessão. O grupo já realizou mobilizações em Brasília, Rio de Janeiro e Porto Alegre. Cidadania e Serviço Público, há 15 anos no ar, de forma ininterrupta, sempre levando tudo aquilo que interessa a você, cidadão, a você, servidor. Para entrar em contato, você liga para 11 3104 3836, manda mensagens para o e-mail fespesp@fespesp.org e visita o site da FESPESP. O endereço você já sabe, é www.fespesp.org. Visite a FESPESP em sua fanpage no Facebook e acompanhe nossos programas no YouTube. Basta procurar por Federação FESPESP que você poderá acessar todo o nosso material. E sempre lembrando que, além da TV aberta, você pode acompanhar o programa Cidadania e Serviço Público na internet. Clique no link FESPESP na TV em nosso site e assista o programa em qualquer lugar do mundo. Uma boa semana e até o próximo programa. Chegamos ao fim de mais um programa Cidadania e Serviço Público, um programa da Federação das Entidades de Servidores Públicos do Estado de São Paulo, FESPESP, um programa que conversa com você, cidadão, com você, servidor público, e que hoje, pela segunda vez, pelo segundo programa, esteve aqui no Palácio da Justiça, conversando com o Corregedor-Geral de Justiça do Estado de São Paulo, Hamilton Eliotti Acchio. Até o nosso próximo programa.